Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O capítulo 43 do livro do Gênesis vai mostrar como Jacó se viu obrigado a permitir que Benjamim fosse com seus irmãos até o Egito. A fome pesava sobre o país. E tendo acabado o trigo trazido do Egito, o pai disse aos seus filhos: voltai e comprai-nos um pouco de víveres. Judá respondeu-lhe: aquele homem nos declarou formalmente que não voltássemos à sua presença sem levar conosco nosso irmão. Se mandas nosso irmão conosco, desceremos para comprar víveres. Mas, se o não deixas ir, não desceremos, porque ele nos disse: não sereis admitidos em minha presença, se vosso irmão não estiver conosco. Trata-se de uma condição sine qua non. Se Benjamim não estivesse com eles, não seriam admitidos à presença do vizir. Então, esta condição, ela é imposta não apenas para que Simeão seja resgatado da prisão, visto que ele ficou lá no Egito até que Benjamim fosse trazido de volta. Ela agora é posta de alguma forma para que Israel sobreviva, porque a fome voltou a assolar a família patriarcal. E ou morrem de fome ou voltam para o Egito, levando consigo Benjamim. Israel disse: por que me fizestes este mal, dando-lhe a conhecer que tinhais ainda um irmão? Ele, então, argumenta com uma escapatória um tanto quanto infantil, de quem não quer enfrentar a realidade. Sem a companhia de Benjamim, não voltariam, porque mesmo que fossem ao Egito sem Benjamim, não poderiam voltar para Canaã trazendo víveres, e assim a família patriarcal consequentemente pereceria. Aquele homem, responderam eles, perguntou por nós e por nossa família, e quis saber se nosso pai vivia ainda, se tínhamos outro irmão, e respondemos às suas perguntas. Podíamos porventura adivinhar que ele nos ia mandar levar a ele o nosso irmão? E Judá disse a Israel seu pai: deixa partir o menino comigo, e nos poremos a caminho para essa viagem. Desse modo poderemos viver e escaparemos à morte, nós, tu e nossos filhos. Eu respondo por ele, e é de mim que tu o reclamarás. Judá, então, propõe ao pai que, se Benjamim não for trazido de volta, ele responderá pelo irmão junto ao seu pai. Propõe para si uma espécie de excomunhão perpétua da família patriarcal. Com isso, ele põe em risco, em perigo, um dos ramos mais importantes das 12 tribos de Israel, o ramo da tribo de Judá, da tribo que governou Israel por tantos anos. Põe em risco este ramo importante das tribos de Israel. E qual a conclusão que se pode tirar disso? A conclusão que se tira disso é que o pai ameaça a toda a família patriarcal por causa da sua obsessão a Benjamim, de tal forma que se vê obrigado a permitir que o filho parta, para que não se extinga a família patriarcal, o povo escolhido de Deus nesta família patriarcal, ou nela representado neste momento. E daí continua o autor sagrado dizendo assim: se eu não o reconduzir e não o recolocar diante de ti, serei eternamente culpado diante de ti. Se não tivéssemos demorado tanto, certamente já pela segunda vez estaríamos de volta. Se assim é, disse-lhe Israel seu pai: tomai em vossas bagagens os melhores produtos da terra e levai-os como presente a este homem. Um pouco de bálsamo, um pouco de mel,
resina, ládano, nozes e pistácia e amêndoas. Os melhores presentes da terra, aguarde esta informação. Levai também convosco dinheiro em dobro, para restituir a soma que encontrastes na boca dos sacos, certamente por engano. Tomai vosso irmão, parti e ide ter com esse homem, que Deus Todo-Poderoso, El Shaddai, vos faça ganhar o favor desse homem, a fim de que ele deixe voltar vosso irmão juntamente com Benjamim, isto é, permita a Simeão voltar juntamente com Benjamim, que agora estão levando consigo. O pai aceita o possível sacrifício do filho amado Benjamim para a sobrevivência de todos, com uma breve oração, e pede a compaixão a Deus para que toque o coração daquele vizir, a fim de que permita que todos os seus filhos voltem. Assim, mostra o autor sagrado, mais uma vez, o âmbito religioso da vida de Jacó, da experiência que ele fez com Deus, quando recebeu o nome de Israel. Porque só deixa seu filho partir, depois de dirigir uma prece, de dirigir uma oração a Deus, para que toque o coração daquele que ele não sabe, evidentemente, mas chorou ao acorrentar seu irmão, mantendo encarcerado lá no Egito, exigindo que trouxessem Benjamim para restituí-lo. Quanto a mim, se devo ser privado de meus filhos, paciência, que eu seja privado deles. Tomaram, pois, consigo o presente e uma soma dobrada de dinheiro, assim como Benjamim, e partiram para o Egito. E apresentaram-se a José. José, vendo-os, e com eles Benjamim, disse ao seu intendente: faze entrar estes homens na casa, mata um animal e prepara-o, pois comerão comigo ao meio-dia. Qual é o motivo do banquete? O motivo do banquete não é propriamente os irmãos todos terem chegado, mas Benjamim que chegou com eles. Então, o caçula, o irmão da mesma mãe, é a razão do banquete que ele quer oferecer. Fez o intendente como José tinha dito. Introduziu-os na casa de José. Vendo isso, os irmãos de José ficaram amedrontados e diziam eles, por causa do dinheiro encontrado da outra vez nos nossos sacos, que nos conduzem aqui, vão-nos assaltar, cair sobre nós e escravizar-nos e apoderar-se de nossos jumentos. A conduta desconcertante do vizir, isto é, trazendo-os para dentro de sua casa, oferecendo-lhes este banquete, os deixa tão constrangidos que pensam que o vizir quer fazer o pior a eles, quer o seu mal. Então, aproximando-se do intendente da casa de José, falaram-lhe à entrada da casa. Desculpa, meu senhor, disseram eles, viemos já uma vez comprar víveres. Quando chegamos à estalagem e abrimos nossos sacos, o dinheiro de cada um se encontrava na boca de seu saco. Era o peso exato do dinheiro. Tornamos a trazê-lo conosco e trazemos ao mesmo tempo outra quantia para comprar víveres. Não sabemos quem tenha metido nosso dinheiro em nossos sacos. Ficai tranquilos, respondeu-lhes ele, nada temais, é o vosso Deus, o Deus de vossos pais, quem vos pôs um tesouro em vossos sacos. Nada temeis. Trata-se então de um oráculo de salvação, próprio dos profetas ou dos sacerdotes de Israel. Nada temais, é o vosso Deus, o Deus de vossos pais, quem vos pôs um tesouro na mão. Não há o que temer,
aquele que espera em Deus. Depois trouxeram-lhes Simeão. Fê-los em seguida entrar na casa de José. Deu-lhes água para lavarem os pés e forragem para os seus jumentos. Enquanto esperavam por José, que devia voltar ao meio-dia, preparavam o seu presente, pois foi-lhes anunciado que comeriam em casa dele. Aqui a ironia do autor sagrado. Preparavam o presente que iriam entregar a José. Os irmãos de José preparam os presentes que o pai enviou, sem saber, ao próprio filho. Enviou aquele que ele pensava ser o governador, o vizir do Egito. Um outro ato de preferência, embora ainda velada, por não saberem que se trata de José. A preferência do pai agora chega a José por meio de seus irmãos. Os mesmos irmãos que arrancaram-lhe a túnica de diversas cores por inveja, agora dão eles próprios o presente do pai a José. Logo que José entrou em casa, ofereceram-lhe os presentes que tinham trazido, prostrando-se diante dele até a terra. Cumpre-se novamente o sonho ou o presságio de José. Ele perguntou pela saúde deles e ajuntou: vosso velho pai, do qual me falastes, vai bem? Ainda vive? Teu servo, nosso pai, está passando bem, e vive ainda. Responderam-lhe, inclinando-se novamente até o solo. Então, levantando os olhos, José viu Benjamim, seu irmão, filho de sua mãe. É este, disse ele, vosso irmão mais novo, do qual me falastes? E ajuntou: que Deus te faça misericórdia, meu filho. E retirou-se precipitadamente, porque suas entranhas se tinham comovido por causa de seu irmão, e tinha vontade de chorar. Entrou em seu quarto e deu livre curso às lágrimas. Depois de ter lavado o rosto, saiu, e procurando dominar-se, disse: servi à mesa. Foi-lhe servido à parte, seus irmãos também à parte, igualmente à parte os egípcios, seus comensais, porque lhes é proibido comer com os hebreus, por ser abominável para eles. Havia então no Egito uma segregação social entre duas culturas. Os egípcios não se misturavam com outros povos, não tomavam refeição com eles. Daí dá para imaginar também, uma vez mais, a ironia do autor sagrado. Porém, tinham um estrangeiro como o segundo homem, como o vice-rei do Egito. Os irmãos de José foram colocados diante dele, desde o mais velho até o mais novo, segundo sua idade, o que lhes fez olhar uns para os outros, assombrados. Um banquete é oferecido, um banquete em meio à carestia. Lembre-se que estamos neste momento nos 7 anos de penúria. Então, o que se entende aqui é que nesse banquete há vida mesmo em meio à morte, que a fome está trazendo para os povos que não têm alimento. Há vida em meio à morte. No banquete há, evidentemente, comida graças a José, que é, então, o dispensador da vida, não apenas para os seus irmãos, mas para todos aqueles que acorrem ao Egito à sua procura. José mandou que lhes trouxessem porções de sua própria mesa, um privilégio que ele oferece àqueles irmãos. E a parte de Benjamim foi 5 vezes maior do que a dos outros, mostrando já a sua preferência por este irmão, a predileção pelo irmão que tem a mesma mãe. E aqui vemos ainda se cumprir aquilo que Jesus diz no outro momento no Evangelho: os últimos serão os primeiros, o último filho a
nascer o último dos irmãos, então, o primeiro a ser servido. Eles beberam e alegraram-se com ele. Peço a você que para a nossa próxima aula faça a leitura do capítulo 44 do livro do Gênesis. Desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.